Bom, uma outra relação aqui, tá? Agora entre seres vivos de espécies diferentes é a protocooperação. Cooperação ou protocooperação, tá? Como que acontece essa relação? Ela é uma relação harmônica, tá? Que normalmente tem benefício para os dois indivíduos, tá? E ela não é uma relação obrigatória. Então, a gente tem aqui o exemplo da ave, né, o anu e o boi. Então, o anu, ele está lá em cima do boi e ele se alimenta dos carrapatos do boi. Para ele é algo positivo, benéfico, porque ele vai se alimentar, e para o boi também, né, que vai perder aí esses parasitas, né? Parasitismo é uma outra relação ecológica que a gente vai falar aqui também, tá? E aqui outros exemplos, como o pássaro palito, dentro lá da boca do jacaré, que come, né, os restos de alimento entre os dentes do jacaré. E aqui a gente também tem a anêmona do mar aqui, tá? Que ela tá fixada nessa concha aqui, tá? E essa concha, na verdade, não é desse caranguejo aqui, né? Que é o ermitão. Mas por que é uma relação benéfica aqui? Porque ela consegue se locomover, ela fica fixada nessa concha e o caranguejo carrega essa concha para vários locais. Então ela consegue uma mobilidade que ela não tem normalmente e com isso a oferta de alimentos também vai ser maior. Bom, olha lá, comensalismo. Comensalismo é uma relação ecológica entre espécies diferentes, aonde pelo menos um é beneficiado. Aqui tem um exemplo do tubarão e do peixe rêmora, tá? Que é esse peixezinho que fica grudado, né? Ali, geralmente perto da boca, na parte de baixo, né? Na região ventral ali do tubarão. Qual que é o benefício para a rêmora? Todo o resto de alimento, né, que esse tubarão vai jogar ali, ela vai acabar se alimentando. Então, ela economiza energia, né, não nadando, fixada ali no tubarão, e também já consegue, o tubarão, por ser um peixe muito maior do que ela, consegue nadar uma distância muito maior. E quanto maior a mobilidade, mais locais diferentes, maior a oferta de alimento também, certo? Aqui a gente tem o inquilinismo. O inquilinismo, como o próprio nome já diz, é quando a gente tem um inquilino, tá? A orquídea aqui, ó, né? Ela é também um exemplo de inquilinismo, tá? Ou epifitismo. Ela utiliza como suporte a árvore. Por que isso é benéfico para ela? Porque ela tem ali uma maneira de ter uma oferta maior de luz, por exemplo, tá? Outro exemplo de inquilinismo são algumas bactérias que vivem dentro do nosso organismo, tá? E de um organismo de vários seres vivos. Agora a gente tem aqui uma relação ecológica desarmônica, que é a competição, tá? Ela pode ser intraespecífica, entre indivíduos da mesma espécie, ou interespecífica, entre indivíduos de espécies diferentes. Dentro da mesma espécie, essa competição pode ser por alimento, por local, né, pela disputa ali de território, ela pode ser também por disputa da fêmea para acasalamento. E dentro de espécies diferentes, ela também pode ser por local, ela pode ser por alimento, tá? Então, essa é a competição. Então, pode acontecer com indivíduos da mesma espécie ou espécies diferentes, tá? E os interesses aí por essa disputa são esses que eu já falei. Depois a gente tem aqui o predatismo ou predação, tá? Essa relação é uma relação desarmônica e interespecífica. Por que ela é só interespecífica? Porque para ser predação, são indivíduos de espécies diferentes. Se forem indivíduos da mesma espécie, muda, e é o canibalismo, né? Então, olha lá, predação é quando um indivíduo ataca e devora o outro, né? E aqui a gente dá o nome de predador, né? Para aquele que está atacando e vai se alimentar, e o outro indivíduo a presa, tá? Normalmente os predadores, eles estão em menor número na natureza, né? E isso acaba equilibrando ali a nossa cadeia alimentar.
Parasitismo. Parasitismo é uma relação ecológica interespecífica, acontece entre espécies diferentes e ela é desarmônica. E os parasitas, eles podem estar na superfície ou dentro do organismo dos outros seres vivos. Aqui a gente também vai chamar, né, aí de parasita, aquele que está se aproveitando do outro ser vivo, e esse outro ser vivo pode ser o hospedeiro, né? Então, aquele ser vivo, organismo que vai abrigar o parasita, a gente classifica, denomina aí como hospedeiro. Então, aqui a gente tem o exemplo de um pernilongo, tá? Ele é classificado como ectoparasita, então ele está na superfície, ele vai ali sugar o sangue do seu hospedeiro. E aqui o exemplo de lombrigas, né? Que é um verme que fica dentro do intestino de vários mamíferos, aí, não só mamíferos, de vários seres vivos, tá? E ele é classificado como um endoparasita. Amensalismo e antibiose, tá? O amensalismo e a antibiose também é uma relação interespecífica e desarmônica. Qual que é a diferença de outras que a gente já viu? A diferença é que nessa, um indivíduo ele produz substâncias tóxicas, né? Para esse outro indivíduo que ele está interagindo aqui. Um excelente exemplo aqui para a gente é a penicilina, tá? Aqui a gente tem uma placa de Petri com uma cultura de bactérias aqui e aqui o fungo Penicillium, tá? E se vocês separarem, existe uma margem aqui, ó, entre o fungo, né, um espaço entre o fungo e a cultura de bactérias. Por que isso acontece? Porque o fungo, Penicillium, ele produz uma substância tóxica para as bactérias, então elas nem chegam perto, tá? Então essa também é uma relação desarmônica e interespecífica. Bom, a gente foi de maneira bem rápida aqui, né, vendo essas relações, são muitas informações, né, várias relações ecológicas, mas é uma revisão, nós vimos todas em sala de aula, e aqui estão as atividades de ciências, tá? Que eu fiz para vocês e disponibilizei na escola, para que vocês fizessem nesse período de quarentena, tá? Então, eu espero que vocês façam com muita calma. Essas atividades, olha, como vocês podem ver, a primeira folha aqui, ela traz uma pequena introdução sobre ecologia, né? Sobre fatores bióticos e abióticos que a gente falou aqui. E logo em seguida, eu já tenho alguns exercícios, tá? Como esse primeiro aqui, que é justamente para você classificar nessa imagem quem são os fatores bióticos e abióticos, tá? Logo em seguida eu pergunto, né, o que estuda ecologia. Aqui eu já vou falar um pouco de relações ecológicas, tenho vários exemplos aqui para vocês relacionarem. Então o exercício 4 se trata disso, olha, eu trago lá as relações ecológicas, por exemplo, o comensalismo, a definição dela, né, bem resumida, e é para você relacionar aqui embaixo. Qual dessas imagens aqui é um exemplo de comensalismo, tá? A quinta atividade, o quinto exercício aqui, ele vai justamente pedir para você agora classificar, né? Lá da questão 3, quais relações são desarmônicas e quais são harmônicas, certo? E o 6 aqui, para você dar um breve resumo sobre essas relações aqui que eu acabei de falar, ó, predação, parasitismo e competição, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam bem, se cuidando, façam a atividade com muita calma, tá? E fiquem atentos aí aos nossos comunicados. Até a próxima. Beijão!